Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William dos Anjos, aqui do canal Modo de Expressão. Sou professor de língua portuguesa com experiência há mais de 30 anos de magistério. E ao longo desse tempo, eu tenho observado que muitas das dificuldades que as pessoas têm de aprender língua portuguesa, de estudar língua portuguesa, decorre justamente do fato de elas não perceberem que há modalidades, abordagens diferentes no ensino de línguas. E isso a gente quer tratar aqui nesse vídeo com perspectiva de realizar um curso a respeito desses aspectos. Portanto, temos uma pergunta aqui que é essencial nessa nossa proposta. Como estudar português? As abordagens no ensino de línguas estão fundamentadas no modo como se concebe o processo de linguagem. A primeira concepção de linguagem considera a linguagem como um instrumento de comunicação. Essa é uma proposta que advém dos estudos da linguística moderna, inaugurada aí pelos anos 40 do século XX. E, dentre esses conceitos, o Jacobson, um linguista do grupo estudioso dessa questão, propõe o que ele chamou de processo de comunicação configurado nesse gráfico. Aqui nós temos o emissor, que transmite uma mensagem ao receptor. Essa mensagem se dá através de um canal e ela se refere a um contexto ou referente. Essa concepção, ela apresenta um outro elemento que a gente não colocou aqui propositalmente. Qual será? De fato, está faltando um elemento na configuração desse processo, que é justamente o código. O código é o elemento central nesse processo. Afinal, o emissor, também chamado de codificador, e o receptor, também chamado de decodificador, para atuarem competentemente nesse processo, precisam dominar o código, estudar o código. E como realizar esse código? Fundamentalmente, esse estudo se dá pelo centramento no estudo da gramática, a partir de suas estruturas normativa, descritiva. E, portanto, o ensino tradicional de língua se dá a partir do estudo predominantemente de questões gramaticais. Essa abordagem, ela recebe o nome de abordagem estruturalista, justamente porque o estudo se dá pela descrição ao aprendiz das várias estruturas que são ali apresentadas. Uma outra concepção de trabalhar o ensino de língua é proposta pela abordagem interacionista. Nesse caso, não se dá um processo de transmissão de mensagem. A compreensão aqui é outra. Há uma interação entre o interlocutor A e o interlocutor B, e essa interação ela é mediada pelo texto. Portanto, o foco aqui não é na questão gramatical, mas é no texto. Isso não quer dizer que a gramática não interessa, mas nesse processo proposto pela abordagem interacionista no estudo de línguas, você dá o centramento nas questões relativas ao texto, inclusive as questões gramaticais. A partir dessa realidade, nós compreendemos que essas questões precisam ser prioritariamente trazidas para os alunos. E é isso que nós fazemos em todos os cursos que nós trabalhamos. É importante que os alunos estudem a língua portuguesa tendo essa perspectiva de que, se o ensino realizado no contexto escolar, por exemplo, no ensino médio, muito frequentemente, ele prioriza um estudo ainda numa perspectiva estruturalista, ele terá um ganho muito maior se, aliado a esse conhecimento gramatical que ele já adquiriu, ele desenvolva a compreensão a respeito dos conceitos de texto e textualidade. Essa é a essência do nosso curso. Na verdade, o nosso curso tem esse propósito: trabalhar as noções básicas sobre texto e textualidade. Numa compreensão muito sucinta, a gente indica que o texto ele tem como característica essencial ser dotado de unidade, dele ser um todo significativo. Você, quando lê um texto, você não o entende se processa adequadamente somente parte desse texto. Cada segmento, cada parágrafo, cada oração, elas compõem um sentido global. Isso gera unidade ao texto. E essa unidade, ela se manifesta em 3 níveis, fundamentalmente: no nível pragmático, no nível semântico e no nível formal.
No pragmático, se verifica a adequação do texto à situação comunicativa em que ele acontece. No plano semântico, nós observamos o processo de articulação entre os vários significados, gerando o que se chama de coerência textual. E no plano formal, já que um texto também é formado de frases, orações, períodos, parágrafos, você também avalia a articulação entre os vários segmentos, gerando o que se chama de coesão textual. Esses são os conceitos que basicamente serão tratados em nosso curso sobre texto e textualidade. É esse, portanto, o projeto que nós queremos desenvolver ao longo desses próximos meses. E queremos verificar se há uma efetiva demanda para realizar esse trabalho. Na nossa experiência, há indicação de que os alunos têm tido muito proveito no trabalho dentro dessa abordagem. De modo que, muito frequentemente, eles se surpreendem como a língua portuguesa pode ser trabalhada de modo diferenciado e como também isso pode repercutir numa percepção e numa atuação mais adequada no ensino de línguas. É isso que eu tenho recebido como feedback dos meus alunos. Então, manifestem-se, aqui estão os nossos endereços, o nosso Instagram e o nosso canal, que é o Modo de Expressão. Aguardamos contatos.